O que você sabe sobre o sacrifício oferecido por Abraão do seu próprio filho Isaque ali no Monte Moriá? Você conhece, você sabe o quanto a história de Abraão influencia na sua vida? Você compreende o que a história de Abraão ou como a história de Abraão afeta você nos nossos dias de hoje? Se você quiser encontrar a resposta para essas perguntas, e se você deseja alimentar a sua alma com o pão espiritual quentinho descendo dos céus, nesse momento, fique com a gente. Não troque de canal, não mude de canal, não desligue o seu aparelho e não saia, não deixe de assistir esse vídeo. Vem comigo, porque nós vamos responder essa e outras questões para você com o comentário bíblico da nossa lição de número 7, que será ministrada nas nossas igrejas aqui no Brasil, no próximo domingo, dia 17 de maio do ano de 2026. E o tema dessa nossa lição está maravilhoso, porque tem uma mensagem de Deus para a sua vida, que é uma prova de fé, a entrega de Isaque. E também essa nossa lição está dividida, como sempre, em 3 tópicos principais, que são eles. O primeiro, Abraão tem a sua fé provada. O segundo, a promessa confirmada. E o terceiro, Abraão ofereceu seu único filho. Então, se você quiser conhecer toda a história de Abraão, do sacrifício oferecido por ele, do seu próprio filho, do seu único filho, ali no Monte Moriá, vem comigo, porque Deus tem uma palavra poderosa para você neste momento. Na introdução, o nosso comentarista, para dar mais ou menos uma ideia daquilo que vai ser trabalhado nos tópicos principais desta lição de número 7, ele traz à nossa memória um pouco da história de Abraão. E nesse caso, a gente pode dizer que a história de Abraão, pelo menos aquela parte que está revelada nas Sagradas Escrituras, ela começa ali na terra de Ur dos Caldeus, quando Deus chama Abraão e lhe faz algumas promessas e também lhe ordena que ele saísse da sua terra natal e fosse para uma terra que até então era desconhecida para Abraão, mas Deus lhe mostraria, Deus lhe diria que terra seria essa. E em um ato de fé e obediência à voz de Deus, Abraão sai ali da terra de Ur dos Caldeus, levando consigo a sua família. E desde que Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, e no decorrer dessa jornada, Abraão enfrentou várias dificuldades ou vários desafios. Abraão enfrentou dificuldades, no caso, desafios de fome, de conflitos, e um dos principais desafios enfrentado por Abraão e por Sara residia exatamente na promessa do nascimento de um filho. Sara era estéril. Sara não podia gerar, mas Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação, o pai de muitas nações, e que em Abraão todas as famílias da terra seriam benditas. Então, nesse caso, todos esses fenômenos, todas essas experiências, dentro das circunstâncias que foram vividas por Abraão, elas contribuíram para o desenvolvimento da fé do patriarca. Nesse caso, é importante a gente compreender que a fé de Abraão, ela vem se desenvolvendo ao longo dessa trajetória de cerca de 25 anos, na verdade mais de 25 anos, porque poderíamos dizer que ela começa a se desenvolver quando Deus chama ele ali em Ur dos Caldeus, até quando chega aquele momento que Deus pede o seu único filho Isaque em sacrifício, e Abraão mais uma vez
responde positivamente à ordenança, ao chamado do Senhor e vai até Moriá para oferecer Isaque em sacrifício. E é ali, no caso, que é o ponto alto, é o auge da história de vida e de fé do patriarca, que hoje é conhecido, é chamado de nosso pai na fé, o amigo de Deus. Então, é uma fé que vai se desenvolvendo a partir das experiências que ele vai vivendo. E a Bíblia diz que de experiência em experiência, aqui eu estou parafraseando, porque o que é nesse sentido, para completar o texto, né? Que a Bíblia diz que ele ia se, Abraão, no caso, ia se fortalecendo, ou ia fortificando-se na fé, dando glórias a Deus. É por isso que eu estou dizendo que de experiência em experiência, ele ia dando glórias a Deus, nesse caso, e ia fortalecendo, acrescendo a sua fé, até atingir ali o seu ponto alto, o seu máximo, que é quando ele vai ao Moriá para oferecer o seu filho Isaque, o filho da promessa, em sacrifício. Aliás, e é exatamente esse ponto do sacrifício de Isaque que é o ponto principal, que é a abordagem principal dessa lição que estamos trabalhando a partir de agora. E aí nós já vamos aqui para o nosso primeiro tópico, que traz o tema Abraão tem a sua fé provada. E aí nós temos aqui nesse primeiro tópico também 3 subtemas. O primeiro deles é o que a gente vai trabalhar agora é Deus manda Abraão sacrificar Isaque. O pedido que Deus faz a Abraão para entregar em sacrifício o seu filho Isaque, ele não é só um pedido inusitado. Na verdade, é uma prova da fé de Abraão que busca revelar a profundidade da fé do patriarca. Quando nós olhamos para esse episódio nas Sagradas Escrituras, não resta dúvida alguma que mesmo que não possamos mensurar a profundidade da fé de Abraão, ela, nesse ato, nesse episódio, ela fica demonstrada que é uma fé extraordinária. E tem uma outra questão aqui que me chama a atenção, é quando Deus diz para Abraão que ele deveria oferecer Isaque, o seu único filho. Por que me chama a atenção? Porque Isaque não era o único filho de Abraão. Abraão tinha um filho mais velho, que a gente já viu nas lições anteriores, que era Ismael, nascido da escrava Agar. Só que quando Deus vai pedir a Abraão o seu filho em sacrifício, ele deixa claro, teu único filho. A palavra que aparece aqui, que nós traduzimos como único, é Iashad, que vai trazer o sentido de único absoluto. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se Deus quisesse, no caso, falar que Isaque era em algum sentido único, mas não exclusivo, Deus poderia ter usado aqui uma outra palavra, um outro termo, que é Eshad, que vai trazer a ideia de único composto, de uma coisa que é única como uma nação, mas que é composta por várias pessoas. São esses 2 termos que nós encontramos ali no Antigo Testamento. Iashad, único absoluto, e Eshad, único composto. E no caso de Isaque, Deus é claro, ele é único absoluto, ele é exclusivo, ele é a preciosidade, ele é a joia da coroa de Abraão. Então Deus pede para Abraão que ele oferecesse aquilo que para ele era o que ele tinha de mais precioso, de mais valioso. E nesse sentido, Isaque, ele era o único absoluto. Tem uma outra questão em relação à pessoa de Isaque, né? Quando ele foi oferecido em sacrifício ali no Moriá, nesse caso,
que eu não sei se tem muita relevância, que é a idade de Isaac. Tem uma discussão muito grande sobre esse fenômeno, mas segundo os nossos estudiosos, segundo as pesquisas que nós podemos encontrar, é que Isaac deveria ter entre seus 13 aos 37 anos de idade, ou seja, foi em algum período, foi em algum momento entre os 13 aos 37 anos de idade, no caso de Isaac, quando ele foi oferecido ali em sacrifício. E aí nós temos a tradição judaica, que acredita que Isaac tinha em torno de 30 anos. Eu sou muito, como é que eu posso dizer, eu sou tendencioso a concordar com essa tradição judaica, mas nós temos também outros intérpretes, outros estudiosos que vão dizer que Isaac era adolescente. Mas eu, particularmente, sou mais favorável a uma idade mais madura, por tudo o que aconteceu, por todos os episódios que se passaram, no caso, nesse fenômeno. Eu acredito que, de fato, Isaac deveria ter, no mínimo, aí, entre 25 a 30 anos de idade. Então, esse aqui nesse fenômeno, nesse episódio que marca, o ápice, né? O ponto alto da fé de Abraão. Uma fé essa que nos alcança até os nossos dias de hoje, né? Não apenas como um exemplo, não apenas como um modelo, mas como de fato uma fé que é vivida, que é experienciada por muitos homens e mulheres ao redor do mundo, nos 4 cantos desta terra. E assim nós vamos agora para o nosso segundo subponto do primeiro tópico, que traz o tema Abraão obedeceu sem questionar. Nesse subponto, o trecho que nós estamos analisando é a passagem do livro do Gênesis, capítulo 22, dos versículos 3 até o versículo de número 5. Essa passagem destaca a pronta obediência e a fé de Abraão diante de um desafio extremo que Deus lhe faz, como nós já falamos ali no nosso primeiro subponto. E aqui nós temos uma questão que é importante nós observarmos. Por quê? O fato de Abraão levantar de madrugada, preparar tudo que era necessário para o sacrifício e partir sem hesitar, numa jornada que teve aí a duração de mais ou menos 3 dias de viagem e de aproximadamente entre 50 a 80 quilômetros de distância, revela ou demonstra um espírito de total obediência e submissão à vontade de Deus. Mesmo que ele não compreendesse, mesmo que ele não entendesse os desígnios divinos naquele momento, Abraão, no caso, demonstra mais uma vez a confiança e a obediência que ele tinha à palavra de Deus. E aqui nós temos a questão, né, que é a questão do preparo dos elementos do sacrifício. E o preparo cuidadoso desses elementos para o sacrifício, nesse caso, evidencia não só a diligência do patriarca, mas também demonstra o coração de um adorador sincero, de um devoto, comprometido, compromissado em obedecer, disposto a obedecer à voz de Deus, mesmo diante de um pedido que para ele fosse tão doloroso, mesmo de um pedido pesado, doloroso, como aquele. Abraão demonstra através dessas ações que nós acabamos de citar aqui, um coração de um verdadeiro adorador, aquele adorador que se disponibiliza, que se doa, que oferece o sacrifício com devoção, sem reclamar. Um outro ponto importante que nós temos aqui reside na fala de Abraão para os seus servos. Abraão disse, no caso, para os servos, né?
fiquem aqui, que eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E aí a gente tem aqui um ponto que é importante, porque esse trecho revela uma esperança ali no coração do patriarca, uma esperança no coração de Abraão. Ele sabia que ele estava levando o seu filho Isaque para ser imolado. Na lição do primeiro trimestre desse ano, nós falamos um pouco sobre a esperança de Abraão. Isaque seria imolado, Isaque seria oferecido em sacrifício. Aliás, não só imolado, mas queimado também. Mas no coração de Abraão, ele sabia que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. E ele compreendia, ele sabia que Isaque era o filho da promessa. E por isso ele tem essa esperança na providência divina. O desenvolvimento da fé de Abraão, como nós já vimos, acontece ao longo da sua trajetória. E nessa peregrinação de fé, vai aparecer uma coisa que parece ser simples, mas que tem um significado e uma importância muito grande para nós, que somos filhos na fé de Abraão. Do que eu estou falando? Estou falando das limitações, das fraquezas de Abraão. Abraão não era um super-homem que lançava raios através dos olhos. Não era um super-homem que voava entre as nuvens com uma capa nas costas e nem soltava fogo pela boca. Pelo contrário, ele era um homem comum, como você e eu. Na história de Abraão, na trajetória de Abraão, essas falhas vão evidenciar essas limitações e essas fraquezas humanas. Às vezes nós queremos ser perfeitos de um modo que a gente não consegue, de um modo que a gente não tem condições de ser. As nossas fraquezas estarão sempre aí. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que eu gosto de dizer sempre, é que Deus não espera que o homem não peque. Pelo contrário, Deus espera sempre que o homem se arrependa dos seus pecados. Então, as falhas é uma coisa humana. No caso de Abraão, por exemplo, olha, nós vimos que Abraão mentiu para o rei do Egito, no caso, mentiu para Faraó. Abraão mentiu para Abimeleque. Abraão se precipitou quando aceitou o plano de Sara para tomar Agar e ter um filho com ela. Plano esse que trouxe uma dor de cabeça muito grande para o clã. Então, todas essas questões vão evidenciar essas limitações humanas. E aí a gente compreende que Deus não trabalha com super-homens. Deus trabalha com seres humanos, cheio de falhas, cheio de defeitos, mas que, se assim desejarem, por meio da fé, podem sim desenvolver um relacionamento íntimo, amoroso, pessoal com Ele, como foi o caso do patriarca Abraão, que é o nosso pai na fé. Esses episódios mostram que a sua caminhada foi marcada por erros e momentos de fraquezas, mas também de um crescimento gradual da fé e da confiança em Deus. Às vezes também as nossas fraquezas são instrumentos para Deus trabalhar essas nossas limitações, trabalhar na nossa fé. E aí nós podemos dizer que, apesar dos tropeços, a confiança de Abraão em Deus permaneceu inabalável. Paulo enfatiza isso no livro de Romanos, capítulo 4, do versículo 20 ao 22. Ao enfrentar provas dificílimas, como o pedido de sacrificar Isaque, por exemplo, sua fé, ou a fé de Abraão, foi refinada, foi aperfeiçoada. O seu caráter, no caso, foi trabalhado e ele foi sendo preparado para ser reconhecido posteriormente como nosso pai na fé. A trajetória de Abraão, no caso, ilustra que a fé verdadeira
que se desenvolve aí através das experiências, através dos erros e acertos, através dos aprendizados, mas sobretudo mantém a esperança diante de Deus nos momentos de provas, nos momentos de dificuldades. Então esses relatos mostram que Abraão, no caso, apesar de ser considerado o pai na fé, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, com as mesmas falhas que nós temos nos nossos dias de hoje, inseguro às vezes, mas que através de uma trajetória de fé e no desenvolvimento dessa fé a partir dessas experiências, no caso, encontrou em Deus inspiração e força para superar todos os desafios e alcançar o título de pai na fé, de demonstrar ali através do sacrifício de Isaac uma fé extraordinária, de uma profundidade inimaginável, mesmo com todas as fraquezas e fragilidades que são inerentes ao ser humano. Nunca se esqueça disso. Você é homem, você é mulher, e por isso, no caso, as falhas, as deficiências, as fraquezas fazem parte da sua vida. Contudo, todavia, o que nós precisamos, o que você precisa é confiar em Deus. Sempre que cair, buscar em Cristo forças e levantar novamente e prosseguir nessa jornada até alcançar a vitória final. E agora nós já vamos passar para o nosso segundo tópico, que traz o tema A Promessa Confirmada. E aí nós temos o nosso primeiro subponto deste tópico, que traz o subtema Abraão não negou o seu único filho. A disposição de Abraão em sacrificar Isaac revela uma fé que transcende o entendimento humano. Por várias razões, por vários fatores, nesse sentido. Mediante uma ordem que Abraão recebe de Deus, que para ele, naquele momento, poderia ser incompreensível e também profundamente dolorosa, porque ele tinha que entregar para Deus aquele filho da promessa que o próprio Deus chama de único filho. Naquele momento, Abraão, no caso, cumpre com o mandado divino por uma razão muito simples. Abraão acreditava que Deus poderia trazer Isaac dos mortos. Nós já falamos um pouco sobre isso no comentário do tópico anterior. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 19, o escritor aos Hebreus diz que Abraão acreditava que Deus poderia trazer Isaac de volta dos mortos. Então, Abraão, ele não apenas acreditava que Deus ia cumprir a promessa na sua vida, mas também ele acreditava que a vida e a morte está nas mãos de Deus. E como eu já fiz um comentário no trimestre da lição passada falando sobre isso, se você parar para analisar como era feito o sacrifício e você olhar a fé de Abraão em crer que Deus poderia trazer Isaac de volta dos mortos, isso aqui é uma coisa surreal. É por isso que nós estamos falando que, no caso, que a fé demonstrada nessa ação, nesse ato do patriarca, transcende todo e qualquer entendimento humano. Um homem comum, cheio de falhas, cheio de defeitos, foi capaz de demonstrar uma fé incrivelmente profunda ao cumprir o mandado de Deus, oferecendo Isaac em sacrifício ali no Monte Moriá. Nesse sentido, apesar do sofrimento e da aparente perda de tudo que Deus lhe tinha garantido, no caso, Abraão não hesita em obedecer. Ele cumpre
com aquilo que Deus lhe pediu, né? Sabendo, se agarrando ali, crendo com convicção que Deus é sempre fiel. E na fidelidade de Deus, Deus não deixaria Isaac dentre os mortos, mas Deus o traria de volta. Por que Abraão crê que Deus o traria de volta? Porque Isaac era o filho da promessa. Então, essa fé, no caso, demonstrada nesse ato, nessa ação de Abraão, ela é uma coisa, como nós já falamos, extraordinária, que é muito difícil para compreendermos, né, com as nossas limitações humanas. Aliás, em relação à fé, tem uma coisa também que eu sempre digo, é que é impossível a gente descrever ou determinar, conceituar a fé. A gente pode viver, conceituar não. No caso aqui de Abraão, olhando para essa fé, olhando para essa ação, que demonstra a profundidade da fé do patriarca, isso aqui para nós é inalcançável. Mas enfim, que nós possamos olhar para esse ato de Abraão e que possamos seguir os seus passos, uma vez que nós somos chamados, de filhos na fé do patriarca Abraão. E aí nós já vamos aqui para o nosso segundo subponto, nesse segundo tópico, que traz o tema Deus viu a obediência de Abraão. O comentário desse segundo subponto é simplesmente maravilhoso. E é um dos pontos mais emocionantes das Sagradas Escrituras. Aqui a gente vê, após Abraão construir o altar e pedir para Isaac deitar sobre ele, o silêncio entre o pai e o filho revela um momento de profunda entrega e confiança. Isaac, num gesto de obediência rara, diga-se de passagem, nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente, aceita o papel de ser o sacrifício. E Abraão, ao levantar o cutelo, expressa a dor silenciosa de um coração que, por escolha, preferiu obedecer à voz de Deus acima de qualquer outra coisa. Colocou Deus acima de tudo, inclusive do seu filho Isaac. E nesse instante, quando Abraão levanta o cutelo para imolar o menino, a intervenção divina se faz ouvir. E aí Abraão ouve a voz de Deus que diz: Abraão, Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, pois agora eu sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. A fala de Deus interrompe o ápice do drama, revelando que o gesto de Abraão já era suficiente como prova de fé. Abraão responde não com palavras, mas com ações, com atitude, com obras. Abaixa o cutelo, liberta Isaac e oferece em seu lugar um carneiro providenciado pelo próprio Deus, que apareceu preso entre os galhos. O próprio Isaac, quando se levanta ileso, é uma testemunha viva do Deus que provê e não abandona os seus, como também é testemunha da fé do seu pai e da sua própria fé. E aí, por fim, no caso, para fechar esse enredo com chave de ouro, Deus mais uma vez reafirma as suas promessas para Abraão. E aí Deus diz para o patriarca: por mim mesmo jurei, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, abençoar-te-ei grandemente. Aliás, é aqui que mais uma vez Deus ratifica que ele abençoaria não apenas Abraão, mas a sua semente também seria abençoada. E na semente de Abraão
seriam benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, é nesse episódio, aleluias, que Deus mais uma vez revela para Abraão que a salvação dos homens viriam através de um dos seus descendentes, que nesse caso é Cristo Jesus. Isso a gente chama de proto-evangelho. Então, assim, nesse caso, esse episódio entre Abraão, Isaac e Deus nos revela a fidelidade, o temor, a reverência e a eterna graça divina, né? Que marca, no caso, a história de fé como um exemplo incomparável de entrega total e de esperança. Que o Espírito de Deus possa trabalhar em nossos corações através desta mensagem e que possamos sentir toda essa graça divina que emana para os nossos corações e aprender com o patriarca a entregar tudo para o Senhor, porque é nesse momento de entrega que Deus se manifesta e vem ao nosso encontro e sai ao nosso favor. Assim a gente já vai aqui para o nosso terceiro subponto deste segundo tópico, que traz o tema: a promessa de ser uma grande nação se cumpriu. Nesse terceiro subponto, a nossa visão, a nossa atenção vai para o cumprimento das promessas de Deus na vida de Abraão. E aí tem um ponto que precisamos tratar. Do que nós estamos falando? É que a história de Abraão, ela também marca o início da história do povo judeu, o início da história do povo de Israel. E precisamos compreender como nós somos afetados através da história de Abraão e dos seus descendentes. Nesse caso, o povo judeu. Por quê? Porque Abraão, ele era o destinatário de uma promessa divina. Uma promessa que transcendia as gerações. Quando Deus, mais uma vez, fala para Abraão ali no Moriá, após passar no teste de fé, Deus diz a Abraão: assim como tu não me negastes o teu único filho, ou o teu filho, o único, eu deveras te abençoarei e abençoarei a tua semente, e nela serão benditas todas as nações da terra. Nós já vimos isso no subponto anterior, né? Aonde Deus ali no Moriá promete a Abraão que a sua geração, que a sua descendência abençoaria todas as famílias da terra. De que descendência nós estamos falando? Nós estamos falando aqui do descendente de Abraão chamado Jesus de Nazaré, filho de Davi segundo a carne, que nasceu, aleluias, ali na Judéia, judeu, para cumprir a grande promessa que Deus havia feito a Abraão quando ele ainda estava ali na terra de Ur dos Caldeus. Então, a grande promessa que Deus fez a Abraão de abençoá-lo e abençoar a sua posteridade e abençoar todas as famílias da terra tem o seu cumprimento pleno, cabal, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no início desse vídeo eu perguntei: você sabe o que a história de Abraão tem a ver com a sua vida nessa geração? Como nós somos afetados pela história do patriarca, que foi uma história que se passou, um fenômeno que aconteceu há aproximadamente 4.000 anos atrás. Como que nós somos afetados por essa história? Nós somos afetados por essa história exatamente por causa do descendente de Abraão, o descendente chamado Jesus,
filho de Maria e filho do Altíssimo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e nele se cumpriu cabalmente a promessa de Deus para abençoar ou de abençoar todas as famílias da terra. Então, nesse caso, sendo Jesus judeu, descendente na carne de Abraão, né, ele vem e cumpre o seu papel. Através do seu sacrifício vicário, todos os homens, todas as mulheres, de todos os tempos, de todas as épocas, podem ser abençoados, né, ou podem entrar debaixo desse grande guarda-chuva, desse homem de fé chamado Abraão, por meio de Jesus Cristo. Então é assim que nós somos tocados, que nós somos perpassados pela história vivida por Abraão ali no Monte Moriá. Aliás, da história desde lá, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, até chegar ali no ponto alto da sua fé, no Monte Moriá. E agora nós vamos para o nosso terceiro tópico, que traz o tema: Abraão ofereceu seu único filho. E aí o primeiro subponto desse terceiro tópico traz o tema Isaque, o filho obediente. Agora o nosso foco de análise, o nosso foco de estudo é a obediência de Isaque. Nós já vimos que Isaque, por ocasião do Moriá, ele já tinha aproximadamente aí uns 30 anos de idade, segundo a tradição judaica, que eu concordo. Até porque isso ajuda muito a gente compreender o texto, ou a passagem do texto que diz que Abraão tirou a lenha de sobre o jumento e colocou nos ombros de Isaque, o que demonstra que ele já tinha uma força suficiente para suportar o peso daquele feixe de lenha subindo o Monte Moriá. Então, já de fato, eu acredito que Isaque já era um homem maduro, forte. Aí a gente fica pensando, então, por que Isaque subiu voluntariamente o Monte Moriá para ser oferecido em sacrifício? Porque Isaque tinha plena consciência. Ele pergunta para o pai, ele diz assim: pai, eu estou vendo que o fogo e a lenha nós trouxemos, mas e o cordeiro para o holocausto? Aonde está? E Abraão responde para Isaque: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. Então, a partir daquele momento ali, Isaque já sabia que ele era o cordeiro do sacrifício. Contudo, todavia, ele sobe o monte com o seu pai, obedientemente, tranquilamente, para ser oferecido em sacrifício. Aqui nós temos duas questões. Primeiro, Isaque, ele herdara não apenas a promessa de Abraão, mas ele também herdara o legado da fé. Isaque aqui também se mostra um homem de fé. Ao aceitar a decisão do seu pai, ao aceitar a ação do seu pai em oferecê-lo em sacrifício, ele também se mostra um homem de fé. Porque ele vai subir agora o Monte Moriá com plena consciência de que ele será sacrificado. Inclusive, levando o cutelo, levando a lenha e levando o fogo para o oferecimento do sacrifício. Aliás, aqui há até uma tipologia de Cristo, subindo o Monte Caveira, carregando a sua própria cruz. Isaque sobe o Monte Moriá, carregando, no caso, o feixe de lenha no qual ele seria deitado para ser imolado e logo em seguida queimado. Então, nesse sentido aqui, a gente fica sem compreender muito o comportamento de Isaque, e isso muito por causa da diferença cultural. Tem a questão da fé, no caso, como eu já falei, que Isaque também se mostra um homem de fé, mas também tem a questão cultural. A cultura ali do Antigo Oriente Médio, aonde, no caso, a autoridade paterna, a autoridade do pai, era algo amplamente reverenciada e honrada. Dentro daquela cultura, jamais um filho se colocaria contra
à vontade do pai. Jamais um filho enfrentaria o pai. Então nós temos aqui esses dois pontos. Primeiro, que Isaac também herda o legado de fé do pai. Segundo, a própria cultura daquele período, daquele momento, no caso, impedia Isaac de tomar qualquer atitude diferente. Mas o fato é que Isaac, ele assume o papel de filho da promessa, né? E ele confia na provisão divina. Quando o pai diz para ele, o cordeiro para si, Deus proverá. Então ele também confia, ele também acredita que Deus daria uma providência na sua vida, porque ele tinha consciência de que ele era o filho da promessa. Então nós podemos observar que esse teste que Deus fez com Abraão e que ele passou com louvor, na verdade, não foi apenas Abraão que foi provado, que foi testado e foi aprovado por Deus. Isaac também. Eu acredito que ali, naquele momento, aleluia, Isaac se mostrou digno de receber todo o legado das promessas que Deus tinha feito a Abraão por causa da sua atitude de obediência. E agora nós vamos para o nosso segundo subponto, do terceiro e último ponto, que traz o tema a morte de Sara. A morte de Sara marca um ponto de virada na vida de Abraão. Abraão, aquele homem que teve a sua fé provada e aprovada ali no Monte Moriá, ao oferecer o seu filho Isaac, seu único filho, o filho da promessa, em sacrifício, agora tem que lidar com a dor da perda. E aqui tem uma coisa que é muito interessante, porque Abraão, mais uma vez, com a morte de Sara, a Bíblia o revela, o mostra, sem maquiagem, sem romantização. Não era porque Abraão era um homem de fé que ele seria o super-homem ou o homem insensível, a pedra sem sentimento. Muito pelo contrário. Abraão, a Bíblia revela que ele sentiu a perda de Sara. Ele chorou, ele lamentou, ele viveu o seu luto. Ele não se escondeu atrás da fé, ou ele não utilizou a fé para demonstrar uma super força na sua alma. Muito pelo contrário. Ele simplesmente se comporta como o ser humano que ele era. Porque nesse caso é importante a gente compreender que a fé não elimina as nossas tristezas. A fé não elimina as nossas emoções nesses momentos de dificuldades que enfrentamos. E quem já perdeu um ente querido sabe de fato o tamanho dessa dor. Contudo, apesar de não eliminar essa dor, apesar de não eliminar a tristeza, a fé para nós é um suporte que nos ajuda a suportar e atravessar esse momento de dificuldade. Uma outra coisa que nós observamos aqui é o fato de que a Bíblia cita a quantidade de anos vividos por Sara. Isso é uma coisa curiosa, porque Sara é a única mulher que a Bíblia relata o tempo em que viveu. 127 anos. Nenhuma outra mulher na Bíblia tem a sua idade ou o seu tempo de vida revelado. Apenas Sara. E isso tem uma mensagem muito profunda. Isso fala muito sobre a pessoa de Sara. Porque a grande questão aqui, o que a Bíblia está querendo dizer, é que Sara não era uma simples coadjuvante na história de Abraão. Muito pelo contrário. Ela era protagonista ao lado do seu marido. Ela era agora a princesa das nações. Ela era a matriarca, a mãe de muitos povos. Então Sara é uma mulher que tem um significado histórico e espiritual muito grande
não apenas para a história do povo de Israel, não apenas para o povo judeu, mas para todos os salvos em todos os tempos, em todas as épocas. Porque se Jesus é descendente de Abraão, ele também é descendente de Sara. E o fato da Bíblia revelar quantos anos ela viveu demonstra a intenção do Espírito Santo, a intenção bíblica de demonstrar a significância, a importância que Sara tem para a história do plano da salvação nesse sentido. Um outro elemento que nós precisamos observar aqui é que Abraão vai pedir uma possessão aos filhos de Et para sepultar Sara. O que isso significa, né? Aqui no caso a gente tem o respeito dos filhos de Et por Abraão, demonstrando que Abraão viveu entre aqueles povos ali de maneira digna, respeitosa, como um verdadeiro servo de Deus. Então, por isso também ele tem o respeito dos filhos de Et, nesse caso. Segundo, nós estamos observando aqui que, como homem de Deus que ele era, Abraão está honrando a memória da sua esposa. Nós não precisamos, no caso, nos esquecer daquelas pessoas que amamos. Nós não precisamos desprezar as pessoas que nós amamos e que já partiram para a eternidade. Pelo contrário, como pessoas de fé, como homens e mulheres de fé, nós podemos honrá-los. Nós podemos honrar a sua memória, como foi o caso aqui de Abraão em relação à sua esposa, no caso Sara. Então aqui a gente vê Abraão vivendo o luto, enfrentando um luto, né, com humanidade, com dignidade, como ser humano. E também, nesse caso, como nós já falamos, né, reverenciando a memória da sua esposa, que agora falecida. E assim a gente vai para o nosso terceiro e último subponto, também do terceiro ponto desta lição, que traz o tema Abraão, humilde e sincero. Nesse subponto nós estaremos olhando para a atitude ou o gesto de Abraão nessa relação com os filhos de Et. E aí nesse caso a gente vê Abraão agradecendo e inclinando-se diante dos filhos de Et. E a gente pode achar isso estranho, né? Eu vou sempre estar ressaltando aqui a questão da cultura. Nós estamos vivendo numa cultura bastante diferente daquela, então tem alguns comportamentos que a gente pode estranhar, como é o caso desse gesto de Abraão em se curvar diante dos filhos de Et. Mas na verdade, dentro daquela cultura oriental ou do Antigo Oriente, isso demonstrava cortesia e humildade. E era uma atitude muito valorizada entre o povo daquela terra. E também, no caso, ao Abraão demonstrar essa atitude, né, com esse gesto, Abraão está sendo coerente com toda a sua vida que ele tinha vivido ali, com toda a sua história, no caso, com o testemunho que ele já possuía daquele povo, como um homem honrado e sábio. Nesse sentido aqui, Abraão pede para sepultar a Sara na cova de Macpela. E os filhos de Et, pela honra ou pelo prestígio que Abraão tinha ali entre aquele povo, os filhos de Et, no caso, eles vão querer doar a terra para Abraão sepultar. Mas Abraão não é ingênuo. Abraão, ele não aceita aquela terra por doação. Abraão quer pagar o preço merecido pela terra. Como nós já falamos no nosso comentário do subponto passado, Abraão estava honrando a memória de Sara. Então, quanto é que essa memória de Sara valia? Qual era o valor que Sara tinha para Abraão? Ele ia sepultá-la numa terra doada? Não. Ele quer pagar, no caso, a terra pelo preço devido.
Nesse sentido, a gente pode entender que Abraão, com essa atitude, ele está protegendo a sua integridade e, no caso, ele está evitando qualquer obrigação futura com os filhos de Het, né? E está assegurando, no caso, o direito legítimo da possessão daquelas terras, né? Ele crê que aquelas terras lhe pertenceriam, porque ele crê nas promessas de Deus, mas ele vai agir com os filhos de Het com prudência e com justiça, como o grande homem de Deus que ele sempre demonstrou ser. Então esse é o comentário da nossa lição. Eu espero muito que você tenha gostado. Inclusive eu quero pedir para você deixar aí o seu like, né? Vai lá, deixa o seu joinha se você gostou do comentário. Comente também aí, né? Fale o que você entendeu, fale o que você achou da nossa palavra, do nosso estudo desta lição de número 7. É muito importante a sua opinião, é muito importante que você deixe o seu like, é muito importante que você deixe o seu comentário. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal e vem comigo. Vamos crescer juntos nessa corrente do bem pela propagação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Elias Xavier e espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá.